colocou no seu coração chegue ao nosso coração com o poder de Deus de edificação e transformação. Deus abençoe, pastor. Amém. Abençoe também. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Você está feliz de estar aqui essa manhã? Deus tem falado conosco de verdade. Graças a Deus por isso, porque Ele tem renovado graça e misericórdia sobre nós. Irmãos, nós estamos hoje, nesse domingo, agora pela manhã e à noite, finalizando essa nossa jornada de palavras intencionais sobre família. E como foi um tempo bom pensarmos aquilo que Deus tem para nossas famílias, nesses dias tão desafiadores. Fico feliz porque iniciamos o mês com a conferência Pertencer, e isso nos estimulou a pensarmos então e provocarmos uma espiritualidade para a família, uma teologia para a família, uma vivência cristã a partir da família. A igreja e a família são instituições diretamente planejadas por Deus, propósito de transformação do mundo, de referência para a humanidade. E é por isso mesmo que são postas em xeque. De tempo em tempo a gente vê um revés, uma mudança, uma transformação nesse cenário, tanto para a igreja, assim como para a família. Isso sempre acontece, desde que o mundo é mundo, isso vem acontecendo. Obviamente que a gente tem a bênção e o cuidado do Senhor sobre nós. Essa semana aconteceu aqui no Rio de Janeiro, lá na Igreja do Recreio, uma conferência chamada City to City, que é uma conferência para a cidade. E essa conferência tratou de igrejas centradas no Evangelho. Um preletor internacional esteve aqui, o Tim Keller, e ele trouxe uma perspectiva de transformação, uma atualização daqueles que são os desafios e daquelas que são as necessidades que a gente vive hoje enquanto igreja do Senhor. E olhando, observando, vendo o Tim Keller falar, eu não tive oportunidade de ir lá, mas como foi transmitido pela internet, então eu acompanhei a fala do Tim Keller em alguns momentos, e aquilo me provocou, irmãos, eu digo a vocês, aquilo me provocou, porque também é um desafio para a família, para as nossas famílias, para nós, nas nossas casas, lidarmos com esse mundo que cada vez mais se urbaniza. Quando ele traz o conceito de igreja centrada no Evangelho, ele está falando de grandes centros, de megalópolis, dessa urbanização que toma conta do mundo. O mundo está deixando aquela ideia de ruralidade, e o mundo cada vez mais se urbaniza. Isso significa, irmãos, que as mudanças estão acontecendo dentro das nossas casas. As influências estão chegando. E aí eu quero pensar em famílias, nessa manhã pensar em famílias centradas no Evangelho. Famílias urbanas, centradas, postadas no Evangelho. Buscar na palavra de Jesus, na perspectiva cristã, respostas para aqueles que são os desafios que eu enfrento todos os dias, e eu sei vocês também enfrentam todos os dias. Casais enfrentam necessidades, pais enfrentam necessidades, solteiros enfrentam necessidades, divorciados enfrentam necessidades, noivos enfrentam necessidades, filhos enfrentam desafios e necessidades por conta desse mundo que se transforma. E às vezes a gente olha para o mundo e afirma assim, o mundo mudou. E quando a gente fala que o mundo mudou, me parece, irmãos, que a gente toma um susto,
porque a maneira como a gente compreende as coisas está mudando. A maneira como a gente percebe o mundo, lida com o mundo, relaciona com o mundo, está diferente. E agora, como é que a gente resolve essa questão? Quando eu digo que o mundo está saindo da ruralidade, é porque algum tempo atrás, você olhava para o bairro aqui, vocês que são moradores mais antigos, ou para o bairro que você cresceu, e você olhava as pessoas e identificava rapidamente, dizia, fulano ali é filho de Beltrano, então, fica tranquilo, eu conheço. A gente identificava as pessoas, a gente era identificado também, mas parece que agora isso cada vez fica mais difícil. A gente não se reconhece, às vezes, no lugar que a gente cresceu, no lugar que a gente nasceu. Às vezes, até no cenário da igreja, você chega e fala assim, gente, quanta gente nova. Cadê a minha igreja de Vila da Penha que eu cresci? Cadê as pessoas que eu conhecia? Quanta gente que eu olho e não conheço, porque todo dia, nessa expansão urbana, tem também o movimento de ajuntamento de pessoas. E quando a gente junta mais pessoas no mesmo ambiente, uma multidão, isso vai desfigurando aquela célula original. É a multiplicação do Evangelho, e para isso nós damos graças a Deus. Que a igreja cresça, que o Evangelho de Jesus seja pregado. Mas outra coisa que acontecia também nos bairros é que seu pai provavelmente dizia para você assim, vai lá na venda de seu fulano, ou de seu ciclano, e pega lá o macarrão e diz para ele botar na conta, que depois eu passo lá e pago. Quem viveu essa experiência aqui? Manda lá no mercado agora, irmão, pegar o macarrão para ver o que vai acontecer. E fala, no final do mês eu pago. Vai dar tudo errado, irmãos. Mas era uma experiência que acontecia. Toda vez que a gente olhava e tinha um encontro social, as pessoas perguntavam, as famílias perguntavam, é na casa de quem? Não, mãe, pai, é na casa da família tal, então pode ir, que está sossegado, porque essa família eu conheço. Era um espectro que ainda estava na cidade, daquela nossa experiência rural, da roça, da convivência mais ingênua. E de alguma maneira a gente começa a perder essa perspectiva. Isso eu estou dizendo nas relações sociais, nos relacionamentos que a gente estabelece com o outro, com a nossa vizinhança. Essas alterações ocorreram. Mas não é somente dessas alterações que eu estou falando aqui, irmãos. Quando eu digo o mundo mudou, a família está cada vez mais centrada, mais urbanizada. O mundo mudou no nível das influências. E esse, na minha opinião, irmãos, talvez seja o máximo desafio que a gente vive hoje nesse mundo em transição, nesse mundo em transformação, nessa mudança agitada que acontece na vida, que a gente nem dá conta de conhecer uma coisa e já tem outra para substituir. O mundo mudou no campo das influências, e isso toca em primeira mão os nossos filhos, os juniores, toca os adolescentes, toca os jovens, mas deixa eu dizer uma coisa para você, toca todo mundo, está todo mundo tocado por esse mundo de influências, porque se há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, a gente tinha um controle geográfico, no controle geográfico a gente resolvia tudo. Então,
O que é que eu estou dizendo aqui? Você dizia para o seu filho assim, olha, você vai sair daqui e você vai até a escola, não passe aqui, não passe ali, porque lá tem problema. E aí você garantia que ele fizesse esse percurso. Estava tudo resolvido. Você evitava o problema. No mundo das influências, irmãos, isso não acontece mais. Porque agora a influência chega dentro das nossas casas, sem a gente perceber, sem a gente dar conta. Até quando eu vou dar palestra para pais e filhos, estou falando a pais, estou falando a tios, a avós, e algumas pessoas me dizem assim, eu não gosto de rede social e decido não usar a rede social. Eu vou dizer para você, se você é pai, tio, avô, irmão, em nome de Jesus, você precisa ter rede social. Porque rede social hoje é o lugar da influência nas novas gerações. Muito do pensamento que se forma, muitas das frases que se diz, ou que são ditas, pelos seus filhos, elas são construídas, absorvidas, conhecidas nas redes sociais. Tem um fenômeno hoje chamado YouTubers. E esses camaradas, essas moças, são efetivos formadores de opinião. É o problema que está fora da sua casa. E é um viés do mundo centrado, onde cada vez mais se faz a vida no campo das influências. Então você consome, você respira, você adquire, você vai a lugares por conta da influência. E o mundo da influência, irmãos, ele toca também a adultos. Muita gente vivendo crise familiar. Muita gente vivendo crise familiar. Muita gente vivendo crise conjugal. Muita gente tendo sua família, as bases de suas famílias estremecidas, por conta das influências que se dão nessa ideia de vida virtual. Já não bastasse isso, irmãos, a gente ainda tem a vida com a rotina extremamente acelerada. Se a gente tinha na vida rural horário para comer, e todo mundo comia junto, cada um come no horário, cada um sai de casa no horário, as pessoas moram junto, mas não se veem, tem que marcar horário para se encontrarem. São fenômenos da vida urbana que estão tocando as nossas casas e que vão mudando o jeito que a gente se relaciona. Irmãos, todo esse cenário que eu estou pintando aqui, ainda tem como pano de fundo uma grave crise de autoridade que essa sociedade, que esse tempo, baseado no entretenimento e baseada na irreverência, gera para nós. A gente está atravessando talvez a nossa maior crise de reconhecimento de autoridades. Eu me lembro, e quando eu digo pouco tempo atrás, eu estou pensando aqui na minha adolescência. Então, entre a gente aqui e a minha adolescência, não tem tanto tempo assim. Então, eu falo pouco tempo atrás. Irmãos, eu saía de casa e minha mãe dizia assim, olha só, se você encontrar com uma pessoa adulta, uma pessoa com mais idade que você, uma pessoa idosa, se você encontrar com uma autoridade civil, policial, bombeiro, guarda, se eles te derem uma orientação, e a gente tinha a tranquilidade de sair de casa e reconhecer nas pessoas a seriedade delas. Então você obedeça, porque eu não quero reclamação aqui em casa de você desobedecendo adultos na rua. Jefferson, meu irmão, se chegar uma notícia que vocês brigaram, ou que responderam, ou que questionaram a fala do professor da escola, gente,
pode esperar, porque a vara vai cantar. E a vara cantava, irmãos. Se eu tivesse qualquer informação que ia chegar uma notícia dessa na minha casa, eu já começava a chorar na escola. Então era melhor não dar motivo. Havia uma afirmação da autoridade. Percebe? Havia uma afirmação das autoridades. Agora, irmãos, tem uma desconstrução da autoridade. Porque eu vejo cenas na internet, e eu tenho certeza que esse tipo de cena não acontece aqui no meio do povo de Deus. Tenho certeza disso. Que a criança faz malcriação na escola. A professora chama a atenção. Sabe o que acontece? Os pais vão lá, só falta bater na professora. Só falta agredir a professora. Eu tenho certeza que no meio do povo de Deus, esse tipo de coisa não acontece. De jeito nenhum. O que acontece nesse cenário onde os pais reforçam a malcriação dos filhos? Há uma desconstrução da autoridade. E aí, irmãos, o que vai acontecer? Vai acontecer que nessa crise de autoridade, não é possível que eu exija autoridade se eu não reconheço a autoridade. Isso serve para tudo. Cenário da igreja, temos um líder aqui, o presidente, o irmão Ricardo. Irmãos, como é que a gente vai exigir autoridade se a gente não reconhece a autoridade? Tem os pastores da igreja. Como que a gente vai exigir autoridade se a gente não reconhece a autoridade? Pai e mãe, como que o seu filho vai aprender que ele deve submeter a autoridade se ele vê em você o não reconhecimento de autoridades? A gente, como igreja do Senhor, nesse tempo, a gente precisa resgatar os valores da família, e o Evangelho de Jesus é suficiente para abençoar a gente nisso, amém? Abra a sua Bíblia aí, por favor. Essa introdução foi prolongada, mas eu penso que o sermão não seja, então fica tranquilo, você vai almoçar hoje ainda. João capítulo 17, está todo mundo com medo, né? Se o pastor fez a introdução, nem leu a Bíblia, e já foi 20 minutos de mensagem, a gente não sai daqui hoje. Vamos sair, irmãos. João capítulo 17, Evangelho, segundo João, capítulo 17, a partir do verso 15. Evangelho segundo João, capítulo 17, a partir do verso 15. Dá pano para manga, irmãos, pensar nas transformações do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo também. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo o mundo saiba que tu me enviaste, e que os ama tanto quanto me amas.
Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço, e estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles, e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles, e eu estarei neles. Que a palavra de Deus fale aos nossos corações e nos traga respostas e esperança para esse tempo. Irmãos, diante dessa centralidade, urbanização do mundo, a família centrada no Evangelho precisa preservar, afirmar, provocar a unidade entre os seus. O texto, essa oração de Jesus, Jesus faz essa oração e ele aponta sobre a importância da unidade, de nos mantermos unidos. É tão importante a fala de Jesus, que ele significa essa fala a partir da unidade da Trindade, onde 3 pessoas se tornam uma mesmo, uma só pessoa. Ele trabalha a importância da unidade para nós, e ele fala originalmente aos seus discípulos, aqueles que caminharam com ele, mas o texto vai fazer abrangência a todos os discípulos. E quando Jesus fala aos seus discípulos, Jesus nunca faz uma abordagem religiosa. Jesus sempre está falando da vida, da maneira como a gente vai se entender. Tanto é que a relação dele aqui no texto não aponta para a igreja. A relação dele com os discípulos no texto aponta para o mundo. Ele diz, olha, não peço que você os tires do mundo, mas eu peço que você os livre do maligno. O apontamento e a abordagem que Jesus está fazendo tem a ver com a vida. E ele vai dizer, é importante, e a primeira coisa que eu quero dizer para vocês nessa manhã, que é importante que uma família centrada no Evangelho se mantenha unida. Assim como nós somos um, diz Jesus, que eles também sejam, que eles sejam perseverantes na unidade. Outro dia, irmãos, dia desses, um tempo atrás, a MCM fez um encontro de oração lá no templo antigo, falando sobre novas formas de família, como que a gente lida com isso. E aí, quando eu estou dizendo a família aqui, eu estou dizendo para a sua família. É importante que a sua família se mantenha unida, independentemente do formato que ela tem hoje, da construção que ela tenha hoje. Eu estou falando para você, que é importante que você entenda isso que Jesus falou, de provocar, de você ser responsável por provocar a unidade da sua família. Eu vou usar aqui uma perspectiva bélica, para poder dar sentido a isso que eu estou dizendo para vocês. De defender, é importante que você defenda. Consegue entender a intensidade? Que você defenda a unidade da sua família. Não é uma atitude passiva, irmãos. Não é uma atitude contemplativa. É uma ação. É que você tenha atividade intencional para a unidade da sua família. Que você se engaje, que você tome a rédea, que você faça esforço
para que a sua família se mantenha unida nesses dias. É disso que Jesus está falando. Porque a unidade vai provocar outros desdobramentos. Então, você é filho, está numa atitude passiva, não, a responsabilidade de unidade da minha família é do meu pai. Não, não, é sua. A responsabilidade de manter a família unida é do homem. Não, não, é sua. É da mulher, da mãe, seja lá quem for. Não, é sua. É a gente se responsabilizar para com a ideia de unidade na nossa casa, e participar, e construir, e colaborar, para que a nossa família se mantenha unida. Irmãos, eu fui dar uma palestra, uma vez aqui em Nilópolis, também sobre relacionamento, pais e filhos. E aí no meio da conversa, a turma que organizou abriu lá um debate, e uma mãe levantou assim, e disse para mim: pastor, o que a gente faz quando, e ela trouxe um caso, por isso eu vou trazer esse caso aqui, porque foi uma fala e eu estou à vontade para torná-la pública, porque já foi pública, obviamente preservando as pessoas. E ela disse assim: o que a gente faz quando o filho se torna homossexual? Eu olhei para aquela senhora, membro daquela igreja que eu estava falando, e eu perguntei para ela assim: o que a senhora acha que deve ser feito? Ela de pronto respondeu para mim: pois comigo aconteceu e eu pus o meu para fora de casa. Aí eu respirei, contei até 158, pacientemente, um atrás do outro, e eu perguntei para ela: e agora, quem é que vai pregar o Evangelho de Jesus para o seu filho? Quem que vai ensiná-lo sobre arrependimento de pecado? Quem que vai cuidar da espiritualidade dele? Quem que vai apacentar o seu filho? Quem é que vai ministrar com a autoridade do céu sobre a vida dele, dizendo: meu filho amado, Deus tem planos para a sua vida? Onde é que esse rapaz vai ouvir isso? E eu fiz essa pergunta, obviamente, com menos intensidade da que eu faço aqui agora, com toda a generosidade, educação. E antes mesmo que eu terminasse aquela pergunta, aquela mãe, serva do Senhor, consciente que tinha cometido um erro, já estava em prantos, e depois ela veio: pastor, você pode orar comigo? E eu disse: posso. Pastor, o que eu devo fazer? Eu disse: vai atrás do seu filho hoje ainda. Não espera o dia amanhecer. É óbvio, irmãos, é óbvio que tem situações que fogem do nosso controle, não é verdade? Tem coisa que a gente não consegue segurar, fugiu. Aí a gente diz: Senhor, cuida, protege, guarda, abençoa, porque a gente tem limites. Mas no que depender das nossas intenções, irmãos, todo dia tem gente que está lutando contra a homossexualidade, tem gente que está lutando contra as drogas, tem gente que está lutando contra a pornografia e outros muitos vícios que a urbanidade traz para dentro da nossa casa, para a porta da nossa casa. Todo dia. Sabe o que a gente faz enquanto família? A gente manifesta o amor que Deus tem por nós. A gente renova a misericórdia que o Senhor renova por nós todos os dias. Porque a gente protege os nossos. E, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Não tem palavra mais confrontadora do que quando um pai ou uma mãe, do que quando um familiar que demonstra amor, olha nos olhos, e eu estou falando aqui de relação pai e filho, não, porque
essa relação fica mais explícita, mas dentro de uma família todo mundo tem desafios. Todo mundo enfrenta lutas, não é verdade? Não tem coisa mais arrebatadora, eu digo isso com convicção. Se você, manifestando o amor de Deus pelos seus, você olha no olho e diz: eu quero dizer para você que o que você está fazendo está errado, então volta do seu caminho em nome de Jesus. A gente precisa ter autoridade e legitimidade para fazer isso, mas sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes a vergonha estimula. A quantas pessoas eu atendo, irmãos? Quantas pessoas que dizem: pastor, eu estou com vergonha do meu filho, do meu pai, seja lá de quem for, eu vou desistir. Eu digo: vai abandonar o seu pai? Ah, mas você não sabe o que é buscar o meu pai todo dia lá, caído no chão. Ame, manifeste o amor de Deus, preserve a unidade. E aí eu faço duas perguntas para que a gente possa seguir. A primeira pergunta é, você não precisa responder: qual é o primeiro lugar de tratamento espiritual das pessoas que a gente conhece? Família. E qual é o segundo? Igreja. Irmãos, em nome de Jesus, eu não estou falando que a gente vai passar a mão na cabeça e no pecado de ninguém, porque pecado a gente tem que denunciar. Mas a nossa denúncia precisa ser recheada do amor de Deus que está em nós por Cristo Jesus. Amém? 2. Problemas que atacam a unidade. E aqui a questão é a seguinte: quem disse que não teremos problemas? Eu sempre digo nas classes de noivo, a questão não é que se você vai ter problema ou não no relacionamento, casamento. A questão é como que você vai lidar com eles, porque os problemas, eles vão vir. E um dos grandes problemas que a gente tem no relacionamento familiar, e sobretudo nesses dias, sabe qual é, irmãos? É que a gente vive no mundo do absoluto. Todo mundo tem certeza absoluta sobre tudo. Todo mundo sabe exatamente como fazer tudo. E se eu tenho certeza absoluta, irmãos, me permitam aqui, tá? Fazer aqui um parêntese, não me leva a mal não, mas se eu tenho certeza absoluta que o Vasco é o melhor time do Brasil, e minha mulher tem certeza absoluta que o Flamengo é o melhor, aí o irmão Ricardo disse que ela tem razão. E aqui deve ter mais um monte que está dizendo nenhum nem outro. O botafoguense não tem, porque nunca tem. Estou brincando, gente. Se todo mundo tiver certeza, irmãos, não vai funcionar. Se todo mundo tiver certeza absoluta, vai piorar. Alguém vai ter que estar disposto para o diálogo. E alguém é você mesmo. Porque normalmente a gente espera que o alguém que esteja aberto para o diálogo seja o outro. Por que eu? E por que não o outro? Por que eu que tenho que ceder? Na maioria das vezes, irmãos, nós transformamos as nossas diferenças geracionais, e aqui eu estou voltando para o âmbito da família, as diferenças de geração em diferenças morais, que foi outra abordagem que o Tim Keller trouxe lá, e me provocou demais isso, porque a maioria das vezes a gente transforma as nossas diferenças geracionais, as nossas certezas do nosso tempo, em certezas morais.
E aí, qualquer um que faz diferente do que eu aprendi a fazer, ele está errado, está fora, não serve. Quando a gente pensa que a família ela é uma composição de várias gerações, eu vou precisar voltar a compreender as diferenças geracionais como simplesmente diferenças geracionais. Aquele tempo fazia assim, agora faz assado. Eu me lembro, irmãos, que eu era pequeno lá na igreja que crescemos, e há pouco tempo atrás, começou a ter inserção de instrumentos elétricos na igreja. Tem pouco tempo isso. Quem lembra aqui do tempo, só para me gerar mais conforto no coração, me senti mal agora, quem lembra aqui do tempo que não tinha guitarra, bateria, nem nada na igreja? Irmãos, glória a Deus pela mão de vocês, Deus abençoe vocês. E tinha um diácono, gente boa, mas gente boa demais, assim, eu era apaixonado nele. E ele me abraçava, sempre tirava uma bala do bolso e me dava e tudo mais, me mimava demais. Eu tinha aí, sei lá, uns 7, 8 anos, ele dizia assim, Jean, me levava para a porta da igreja, quando começou a ter instrumentos e tudo mais, me levava para a porta da igreja e dizia assim, Jean, vou te dar um conselho para a sua vida. Não anda com os músicos que eles não prestam. Ele dizia assim, está vendo lá? O baixista é o primo do filho do cão. Agora, olha o guitarrista. É o filho do cão. Agora, pensa nos bateristas, Jean. É o próprio. Mas ele entendia, obviamente, essa mudança. Me lembro, irmãos, que o Jeanzinho, com 9, 10 anos, ele começou a usar uma pulseira dessas da moda, e eu achava aquela pulseira feia demais. E era feia mesmo. E eu dizia, cara, não usa essa pulseira não. E ele ficava chateado com aquilo, e aquela tensão, e a gente esticava a corda daqui, esticava a corda dali, por conta de uma pulseira. E um dia ele sentou comigo no sofá, e era essa idade mesmo, por aí, 10, 11 anos, não sei. Ele sentou comigo no sofá e falou assim, pai, você não tem um estilo? Me pegou, né? Eu disse, tenho. E ele olhou para a pulseira. E eu falei, ele não vai fazer isso. Ele disse, eu tenho o meu. E eu, que raiva desse garoto, né? E aí eu falei, tá bom, vou deixar você usar sua pulseira em paz, camarada. A raiva não passou, mas eu deixei. E hoje ele nem usa mais essa pulseira, porque era feia mesmo. Tem coisas, irmãos, que a gente, por conta do mundo mudando, a gente não consegue compreender, é verdade. E essas a gente precisa fazer a seguinte pergunta, então. A pergunta que a gente vai fazer é a seguinte: se essa prática, ela depõe contra a vontade de Deus, se isso se configura como pecado, a gente luta contra. Mas se é só um estranhamento, porque não tem a ver com alguma coisa que se construiu no meu tempo,
Então aí eu começo a conversar. Porque mais importante, irmãos, mais importante que você imponha a sua vontade, mais importante que você se satisfaça com o cetro da imposição, é que a sua família permaneça unida e abençoada por Deus. E para isso a gente vai caminhando, porque nisso Deus vai se revelar ao mundo. Veja o que Jesus está falando, olha, quando eles forem um, estiverem unidos, como nós também estamos, nisso o mundo vai conhecer que Deus é soberano. Nisso o mundo vai encontrar a revelação de Deus. Porque, irmãos, se você prega o Evangelho, se você fica firme, e se você mantém a sua família unida, a sua família, eu não estou falando da família do irmão que está do lado de você, mas a sua família, Deus vai ser revelado através da sua família, Deus vai ser conhecido na sua família, pessoas vão ser abençoadas por conta da unidade da sua família, porque nisso está a bênção do Senhor. Coisa boa, irmãos, coisa boa quando a gente olha para o outro dentro de casa, e a gente reconhece no outro a gente mesmo, com todos os defeitos e com todas as virtudes. A gente sabe assim, esse sou eu. E a gente tem paz no coração para caminhar juntos. É aquela coisa que se dizia antigamente, que o povo de Deus nem usa essa expressão também, aqui no meio do povo de Deus não tem, que diz assim, eu posso brigar com o meu, mas se alguém brigar, junta nós dois para poder brigar com o outro. O povo de Deus não briga, amém? Uai, gente. Vamos em frente então, deixa esse negócio para lá. Terceira e última perspectiva então, irmãos, de resposta para uma família centrada no Evangelho. A primeira é que você tem que importar. No que depender de você, importe-se com a unidade da sua família. Amém? Seja a configuração de família que você tenha. 2, que em nome de Jesus, você precisa ter convicção que vão haver problemas que vão atacar a sua família. Mas esses problemas não podem vir de você. E terceiro, o poder do Evangelho, ele sempre vai gerar unidade na família. O poder do Evangelho sempre vai ser ponte para os abismos que existam na sua família. Porque Jesus tem essa capacidade. As boas novas de Jesus têm essa capacidade de unir gerações as mais distintas, irmãos. Se não fosse assim, como seria a igreja de Jesus? Porque é isso que a profecia de Joel, capítulo 2, está dizendo para a gente. Naquele dia, derramarei do meu espírito sobre jovens, velhos, moças, homens, sobre todos. E eles vão, então, passar a ter uma outra experiência. Porque o Evangelho de Jesus subverte a lógica das religiões e das tradições antigas. Porque antes do Evangelho de Jesus, o que nós teríamos aqui é um plenário de homens, de uma idade para cima. As mulheres e as crianças estariam em outro ambiente. Nós teríamos aqui um espaço onde as mulheres não falariam.
E graças a Deus, porque nós somos abençoados pelas mulheres da nossa igreja, amém? Porque nós somos abençoados pelas crianças da nossa igreja. Esse é o cenário do Evangelho. A eclesia, a igreja de Jesus em movimento. Esse é o cenário da nossa família, onde os conflitos geracionais são vencidos. Outro dia eu estava num futebol, irmãos, aqui na terça-feira, jogando bola com a turma da igreja. E aí eu parei de repente, outro dia estava o Juca e o André jogando bola. O mesmo time. Dia desse estava o Fábio e o Pedro jogando bola, ou tentando jogar, o Fábio no caso. Eu estava na mesma condição com o Jeanzinho lá também. Sabe, irmãos, o Evangelho de Jesus é poderoso para unir as nossas casas. O Evangelho de Jesus é poderoso para unir as nossas famílias, para gerar pontes, para desfazer os muros, para gerar unidade, essa unidade que vai trazer bênção, que vai curar distâncias e dores emocionais. E aqui eu digo mais uma vez, irmãos, na minha fala, perdoe as pessoas da sua família. Tantos passos incertos a gente dá no dia a dia, sabe por quê? Porque a gente guarda coisas. Porque a gente sustenta coisas que a gente deveria deixar para trás. Porque a gente não joga fora dos nossos ombros coisas que a gente deveria deixar no meio do caminho. Sejam ávidos, rápidos para perdoar. Lentos, demorados para ferir, mas rápidos para perdoar. Tanto antes de você manifestar perdão, tanto antes você vai ter a bênção, a unidade. Porque, irmãos, a gente fica enchendo o coração de coisas que não deveria. A única coisa que você não deve abrir mão, nunca deve abrir mão, é de Jesus. Porque Jesus sempre vem em primeiro lugar. E a ideia aqui, então, nessa manhã, é que em Cristo a sua família seja mais unida. Eu quero te desafiar a que você tome para você uma frase que é da nossa família. Vive e eu, especialmente, sempre usamos essa frase, que é: fiquem firmes, mantenham a família unida e preguem o Evangelho de Jesus. É uma boa fórmula para você passar por esses dias. Não há desafio, não há mundo centrado e urbanizado que possa ir contra essa ideia. Fiquem firmes, mantenham a família de vocês unida e preguem o Evangelho de Jesus. Você pode ficar de pé? Para que vocês sejam como o Pai, o Filho e o Espírito são um também. Para que vocês permaneçam firmes. Entreguem tudo pela casa, pela família de vocês. É uma boa decisão. Eu quero orar com você. Abraça, dê a mão aí, não só para quem está para sua família, não, para quem está do seu lado. A gente é uma grande família. Pode fechar o corredor aqui. Vamos fechar, vamos fazer isso. Dê as mãos aí. Lá em cima também, fechar os corredores da galeria. Nós somos a grande família do Senhor. Que o Senhor nos mantenha unidos. Que o Senhor nos preserve. E que Ele mesmo cuide de nós. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos, ó Pai. Porque a Tua palavra traz vida para nós. Porque, ó Deus, a gente olha para o mundo e a gente se assusta
como vai ser a partir de agora. Mas quando a gente olha para a tua palavra, a gente se acalma na tua palavra, porque a tua palavra revela que o Senhor sempre vai estar no controle de todas as coisas. Por isso, Deus, nessa manhã, que as nossas casas, ó Deus, sejam um ambiente, que nas nossas casas, ó Deus, seja feito um ambiente de arrependimento de pecados. Ó Deus, se houver denúncia, que com amor, ó Deus, a gente possa olhar no olho do outro e dizer: olha, isso que você está fazendo é pecado. Você precisa se arrepender desse pecado, como eu preciso me arrepender dos meus pecados, como todos nós precisamos nos arrependermos dos nossos pecados. Que sejam as nossas casas um lugar de arrependimento de pecados. E ao sermos perdoados pelo Senhor, que também sejamos ávidos, ligeiros, rápidos em perdoar, ó Deus, o outro, a começar pela nossa casa. E assim, Deus, nós temos uma certeza, que a igreja que avançou naquele cenário de ruralidade que estava à nossa volta, a família que avançou naquele cenário, são a igreja e a família que vão avançar sobre as cidades. E o teu nome vai ser conhecido, reconhecido e glorificado. Estamos certos disso, Senhor. Ó Deus, se tem pessoas aqui que precisam nessa manhã se arrepender, encontrar contigo, ó Deus, submeter suas vidas a Jesus, que façam isso agora, em nome de Jesus. Que digam: Senhor Jesus, vem morar no meu coração, vem morar na minha vida, para que o Senhor possa morar na minha casa também. Se Jesus ainda não habita na sua casa, deixa Ele habitar primeiro em você, e Ele vai junto com você para a sua casa também. Tudo vai mudar. Se tem famílias que precisam de restauração, ó Deus, de novidade, ó Deus, que teu Espírito derrame sobre eles um bálsamo novo, Senhor, nessa manhã. E eles sintam o derramar do Senhor, renovando os seus laços familiares nessa manhã, ó Deus. Ministra sobre as nossas casas em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Ainda de mãos dadas, fique de mãos dadas, não solta não. Segura mais um pouquinho. Irmão Ricardo, o irmão tem uma palavra ainda para a igreja, não? Irmãos, nós tínhamos alguns anúncios, mas acho que podemos fazer em outro momento. Só vou reafirmar que tem cantina lá atrás, é dos jovens, então, terminar aqui, você passa lá, por favor, para abençoá-los. Mas tudo mais que a gente tem para fazer agora, a gente pode fazer em outro momento. Que nós saiamos daqui ministrados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor. O desejo do meu coração, a minha oração, é que a sua casa se mantenha unida, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos cantar de mãos dadas.